Salve, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Beleza? Stormer na área. Espero que todos tenham tido uma excelente virada de ano neste ano de 2024. Muitas pessoas me pediram várias e várias vezes, na verdade eu recebo vários pedidos todos os dias. Stormer, faz uma mentoria. Stormer, faz uma mentoria. Stormer, faz uma mentoria. Eu não quero fazer mentoria. Não quero. Não é algo que eu possa fazer, pelo menos não uma mentoria individual. Mas ao mesmo tempo eu acho que sim, eu acho que é interessante eu deixar especialmente para minha filha, algumas ideias e alguns conceitos que me nortearam a vida inteira em todas as tomadas de decisões que eu tive que fazer. E dessa maneira, então, ela consiga revisitar esses vídeos no futuro, se Deus quiser, para pensar o que meu pai diria sobre isso. E então a minha ideia é tentar fazer uma sequência de vídeos com vocês em que eu explique muito como funciona a minha mentalidade, seja para investimentos, seja para a vida como um todo, para essa realidade que a gente permeia e que a gente existe, e que ao mesmo tempo eu consiga então trazer para vocês conceitos que me ajudaram na minha formação como trader, na minha formação como investidor e também na vida. Então, filha e amigos, eu entendo que o lugar onde nós estamos neste momento, ele é fruto de todos os hábitos e de todas as decisões e de todas as nossas escolhas que nós fizemos no passado e que vem nos levando ao momento atual. Nós somos a construção de todas essas escolhas e a soma, o resultado de tudo isso é onde nós estamos agora. Por isso, se você, em algum momento da vida, não estiver feliz no local que você está, na forma como você está, na posição em que você se encontra, não é culpa dos outros, não é culpa do teu patrão, do teu chefe, do fulano de tal, porque me sacanearam. Não. A gente precisa, e isso é um conceito que sempre existiu na minha vida, meu pai me transmitiu esse conceito, minha mãe me transmitiu esse conceito, de que nós somos responsáveis pela nossa realidade. Em maior ou menor grau, nós chegamos a este ponto. Mas se acontecer uma tragédia na minha vida, eu não sou responsável por aquela tragédia. Não, você não será responsável por aquela tragédia, filha. E a gente passou por algumas situações realmente bastante complicadas nessa vida, você bem sabe disso. Mas nós somos responsáveis pelo significado que nós damos a esses eventos. O que tu quer dizer com isso, Stormer? Cara, por exemplo, teve uma situação na minha vida em que a Carol esteve realmente muito doente. Muito doente. Isso é algo que não foi uma escolha minha, não foi um hábito meu, não foi uma decisão minha, ela vai ficar, não. Aconteceu. E nesta situação, é uma das raras situações em que você não tem como escolher a situação, mas você escolhe a forma como você significa aquilo. Eu podia ter ficado deprimido, eu podia ter ficado congelado, eu podia ter ficado em pânico, eu podia ter ficado apavorado, ou, ok, temos um problema, vamos resolvê-lo, vamos nos esforçar o máximo possível para resolver este problema. Então, mesmo quando algo nos é imposto pela vida, mesmo quando algo ruim nos é imposto pela vida, nós temos dois caminhos possíveis. Nós podemos nos prostrar e ficar tristes, ficar chateados, ficar magoados, ficar, coitadinho de mim, puxando para si uma autocomiseração, um medo, uma peninha, ou nós podemos olhar e falar, ok, eu estou com este problema e eu vou resolvê-lo. Então essa sempre foi uma característica minha, chamar a responsabilidade da resolução das coisas ruins que me eram colocadas de uma maneira proativa. E eu te recomendo, filha, que você sempre tenha esta conduta. Não espere que outros te tragam uma solução. Faça você a solução. Mas seja você a pessoa que traz solução para os outros. Porque no momento em que você traz a solução, você se torna indispensável para os outros. Hoje, existe uma dificuldade muito grande nas pessoas. Porque digamos que você tem um problema, e você chega a uma pessoa e fala, cara, eu preciso que tu me resolva isso. Ao invés da pessoa te trazer as soluções, a maior parte das pessoas hoje traz mais dificuldades. Mas se a gente for tentar fazer isso, vai ter isso de ruim, vai ter isso, aquilo difícil. Vai ter isso, aquilo complicando. Cara, não traga problemas para os seus superiores, traga soluções. Encontre a forma de resolver o problema. Tem um ditado que é o seguinte, não importa se o pato é macho, eu quero é ovo. Ou seja, se alguém chegar e te solicitar uma coisa, filha, arranje uma maneira de entregar aquilo que foi solicitado e mais, entregar
mais do que foi solicitado. Isso a gente faz no trade todo o tempo. Isso a gente faz no investimento todo o tempo. Muitas vezes no mercado vai te entregar um momento que, cara, não tá bom, tá difícil. Aliás, o mercado é herói de fazer isso. O mercado é herói de nos entregar situações imprevistas. E aí nós temos duas condutas. A conduta de ficar prostrado, tristinho. O mercado tá ruim, o mercado tá difícil, o mercado não tá num bom ponto. O mercado é aquilo, o mercado é aquilo outro. O mercado pegou uma stop, o mercado levou... Ou nós podemos, vamos tentar entender a situação atual e vamos buscar a solução para isso. Portanto, a mentalidade de um trader e de um investidor e de uma pessoa que quer atingir sucesso passa necessariamente por autorresponsabilidade, passa necessariamente por buscar soluções para problemas e não se prostrar. Então, algo que recebe o nome de fortitude, fortaleza, resiliência, que é uma das virtudes cardeais que nós temos na vida. Filha, eu não sou um cara perfeito. Acho que tu me conhece há bastante tempo, já tem quase 18 anos de idade. Eu não sou um cara perfeito, mas eu entendo que sim, as virtudes cardeais, eu tento atingi-las, ou eu tento esculpi-las, ou eu tento encravá-las na minha vida a maior parte do tempo. O que são as virtudes cardeais? Nós estamos falando de justiça, fortaleza, prudência e temperança. Existem outras virtudes que são fundamentais para um trader: fidelidade, coragem, humildade, generosidade. Essas são algumas das características virtuosas que um bom trader, um bom investidor, um bom pai, um bom esposo, uma boa pessoa tem que construir. E eu preciso que você me entenda bem. O maior patrimônio que você pode construir nesta vida não é dinheiro, não são bens materiais. O maior patrimônio que você pode construir na sua vida são os princípios. A firmeza de caráter. Porque se você tiver um caráter firme, princípios, e for uma pessoa íntegra, você pode, inclusive, e pode acontecer de você ter tudo isso e não atingir o sucesso financeiro e ser um bilionário ou uma bilionária, filha. Mas você irá, no final da sua vida, olhar para trás e pensar tudo o que você fez e por que você fez e o que você atingiu, da maneira como você atingiu, e você terá orgulho de si mesmo. E no frigir dos ovos, é isso que nos traz paz. Isso é o real significado de sucesso. O real significado de sucesso realmente é paz de espírito. E essa paz de espírito tu só vais encontrar se você tiver a certeza de que fez o seu melhor. Essa é a forma de nós atingirmos paz de espírito. Ter a certeza de que nós fizemos o nosso melhor. E mais, fizemos fielmente aos nossos princípios. E quando eu falo isso, eu não estou falando somente de trading, filha. Eu não estou falando somente de usar as virtudes no trade. Usar a coragem no trade. Usar a temperança, no caso, o controle de risco no trade. Usar a resiliência no trade, que é tomar pancadas e aceitar essas pancadas como parte do processo. Usar a prudência. Não, eu não estou falando apenas disto ser utilizado no trade, mas também na vida como um todo. Se você utilizar essas virtudes com as pessoas que estão à sua volta, com os seres humanos que convivem contigo, no final da sua vida você terá contribuído para um mundo melhor. E é isso que nós precisamos fazer. Quão humilde você é, quão generoso você é, quão resiliente você consegue ser. Quanta prudência, quanta sabedoria, quanta justiça. Você é uma pessoa justa? Essas são as principais perguntas que nós temos que nos fazer, não apenas numa virada de ano, como nós estamos vivenciando agora, mas diariamente. Então sim, muitas vezes de noite eu tô lá, me deito e penso, cara, eu atuei de maneira justa hoje no mercado, com as pessoas em volta de mim? Eu fui prudente? Eu fui sábio? Foi sábia essa decisão? Ou foi precipitada? Ou foi baseada em emoção, em ganância, na busca de um prazer de curtíssimo prazo? Eu acho que hoje, neste momento, o que eu gostaria de falar com vocês é sobre fidelidade. Tá? Então essa vai ser a primeira virtude que eu quero abordar com vocês, a virtude da fidelidade. Tá? Por que a fidelidade é importante? A minha filha pode perguntar para mim. Pai, para que ser fiel hoje em dia? Hoje em dia não tem por que ser fiel, porque afinal de contas, hoje em dia todo mundo é se querendo, todo
todo mundo, ninguém é de ninguém, é uma verdadeira Sodoma e Gomorra, e ser fiel não leva a nada a lugar nenhum. É isso que a imprensa nos diz todos os dias, é isso que nos é falado todo momento, de que a fidelidade é uma virtude desnecessária nos tempos atuais, ou talvez até mesmo impossível de ser atingida, porque afinal de contas, pai, eu mudo todos os dias, como é que eu vou ser fiel se eu tenho uma mudança constante? Se a única constante que existe no mundo é a eterna mudança, como eu serei fiel? Bom, primeiro que eu estou falando de fidelidade num ambiente muito maior do que apenas a fidelidade em relacionamentos. Eu estou falando ser fiel a si mesmo e fiel com as outras pessoas que estão à sua volta e com os seus princípios. Então a fidelidade, quando ela é trazida para o nosso mercado financeiro, seria escolher uma forma de operar e operar somente esta maneira. Escolher uma maneira de entender o mundo e respeitar essa sua maneira de entender o mundo. A fidelidade aos princípios e a forma de olhar a vida e a forma de existir nesta vida. Em última análise, quando a gente fala a respeito da vida de uma maneira geral, tá? A experiência nos diz que as escolhas, as decisões e os hábitos que a gente vai tendo na nossa vida vão organizando a nossa forma de viver e trazendo uma certa ordem para o caos que existe neste mundo. O mundo em si é caos, mas o que diminui o caos? O que diminui o caos é a fidelidade que as pessoas têm à sua forma de atuar, que a sociedade tem a sua forma de existir. Então, quando a gente fala de fidelidade, automaticamente está atrelado à memória. As pessoas se lembram da maneira que nós devemos nos comportar em determinadas situações. E isso é fidelidade. Tinha uma frase sempre que eu não entendia muito bem, que era assim, Deus é fiel. Eu não entendia o que queria dizer essa frase, até que eu fui estudar. E por que é importante ser fiel? Porque uma pessoa fiel tem memória. É impossível você falar de fidelidade e não falar em memória. Um trader fiel é um trader que tem memória. Um investidor fiel é um cara que tem memória. Ele se lembra do que aconteceu no passado e como é que acontece depois e qual é o movimento que ele tem que estar assumindo. Então a fidelidade a uma mesma forma de atuação, ao mesmo tipo de gerenciamento de risco, ao mesmo tipo de atitude frente ao mercado, ela é uma das principais virtudes que um trader precisa construir. E sim, a fidelidade diz respeito à memória de como agir em determinados momentos, a partir de princípios que nós estudamos, entendemos e acreditamos como sendo o certo, o correto. Então o cara estudou ali, por exemplo, o FR, olhou quantas vezes aquilo funcionou, olhou quantas vezes aquilo falhou e desenvolveu então uma confiança naquele sistema. E fidelidade também diz respeito à confiança. Você tem que confiar. Para ser fiel, você tem que entregar a sua confiança, seja no mercado, seja no relacionamento com um namorado, uma namorada, seja para um pintor, para um hábito, para uma marca, para uma ideologia política, para uma religião, ou para um autor que você goste de ler e que acabe iluminando novas ideias para a sua vida. Isso tudo é fidelidade. Então, fidelidade é algo muito amplo e que pode ser abordado em múltiplas facetas da nossa vida, desde os relacionamentos até mesmo um hábito de executar bem feito os seus trades. Só que, filha e amigos, a fidelidade não é algo que existe, a gente não nasce com fidelidade. Não, a gente tem que criá-la. A fidelidade ela é uma escolha. A gente decide. Cara, este aqui é o sistema que eu vou utilizar no mercado financeiro daqui para frente. Eu decidi por isso porque eu estudei ele, eu adquiri confiança nele e eu vou operar assim. E de nenhuma outra maneira eu irei agir. Então você criou essa fidelidade. Você criou esse princípio. E no momento que você cria um princípio e você cria essa fidelidade, você trouxe ordem para o caos. Você trouxe ordem para a loucura da sociedade e do mundo que você vive, porque você criou a forma que você vai agir daqui para frente. Nem sempre a fidelidade é benigna. Às vezes tu pode criar um princípio que em si é destrutivo para a sua existência. E nessa situação é um caso em que você vai ter que ver se você está sendo fiel aos princípios certos, se você está sendo fiel a uma atitude ou a um hábito adequado
para a sua vida, para a sua saúde financeira, para o seu relacionamento com as pessoas. Então, nós temos que ter a fidelidade, sem dúvida alguma, mas um passo anterior a essa fidelidade é ter certeza que nós estamos sendo fiéis à coisa certa. Ter certeza que nós estamos sendo fiéis aos princípios corretos, à dinâmica correta de mercado, ao sistema operacional adequado, com uma expectativa matemática positiva ou a uma relação com as pessoas certas. Não adianta ser fiel em uma situação com uma pessoa que te trai todo o tempo, que uma pessoa que não te valoriza ou uma pessoa que efetivamente não está com você. Não adianta você ser fiel a ela, ou se você for, você vai mais sofrer do que se dar bem. Então, quando a gente olha a realidade como um todo e entende que é um caos e que para trazer ordem ao caos nós precisamos ter princípios e esses princípios é que vão nos nortear a forma de conduzir as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos hábitos, a gente começa a entender por que a fidelidade no mercado financeiro ela é fundamental e na vida também. Porque notem, se a vida é um caos, e se o mercado financeiro é um caos, e um dia aparece um sistema, depois outro sistema, depois outro sistema, e nós não somos fiéis ao princípio original que nós desenhamos, nós não teremos resultados consistentes. Nós acabamos não tendo resultados consistentes justamente porque nós não estamos seguindo o mesmo padrão. A fidelidade a gente não encontra numa prateleira do supermercado, tipo assim, eu quero comprar isso aqui e vou ser fiel daqui para frente. Não, cara, desculpa, mas não é, filha, não é. Eu gostaria que fosse. Na verdade, a maior parte das virtudes são extremamente difíceis de serem entalhadas na nossa personalidade, porque é difícil ser fiel. É difícil porque você fica tentado toda hora a fazer alguma coisa diferente daquilo que você tinha se proposto. Toda hora. É uma eterna tentação. Eu sempre digo que o difícil não é escolher um sistema operacional para trabalhar. O difícil é abrir mão de todos os outros. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. Você dizer, cara, não posso operar nenhum outro sistema, eu tenho que operar esse daqui. Sim, é operando este daqui que você vai começar a construir uma história. Então, quando você é fiel, você passa a ter certeza de que você está construindo uma história sua nesta vida e que você não está mais ao sabor do vento, ao sabor das emoções, ao sabor dos prazeres de curtíssimo prazo. Sendo fiel, você sabe que você terá bons momentos dentro do seu sistema e você terá maus momentos dentro do seu sistema. Você sabe disso, mas você também sabe que você tem um rumo. É para lá que eu estou indo. Eu vou chegar lá se eu me manter fiel ao meu princípio e à minha forma de conduzir a vida. Na profissão, no relacionamento, nos amigos, nas amizades. Seja sempre fiel à sua integridade, aos seus princípios, àquilo que você acha certo, àquilo que você acha correto. Mas, sem dúvida alguma, que talvez seja uma das mais duras, difíceis e pesadas, porque a fidelidade é uma virtude que requer comprometimento. Mas eu te digo uma coisa, na minha experiência pessoal. Ela é dura, praticar a fidelidade é difícil, mas a gente acaba sentindo saudades enormes da fidelidade quando a gente entra no mundo da infidelidade. Quando a gente entra no mundo da infidelidade, em alguns momentos, tipo assim, o cara está acostumado a operar um sistema operacional, aí daqui a pouco opera um outro sistema, entrou na infidelidade. E até se dá bem, ganha um dinheiro. Aí ele pensa, uou, agora eu posso. E daí ele pega e faz um outro sistema. E ganha um pouco mais de dinheiro, faz um outro sistema, ganha um pouco mais de dinheiro. Ou eventualmente tira um stop, que também é uma fuga da fidelidade, é uma infidelidade. E daí ele se dá bem naquilo, e daí ele pensa, uou, já sei, agora eu posso trabalhar sem stop. E durante algum tempo, essa infidelidade leva você a lugares bons. E você fica feliz, você fica alegre, contente, satisfeito por aquele prazer de curtíssimo prazo. E que depois isso te cobra pesadamente. No mercado financeiro, a infidelidade não é bem retribuída. E de uma maneira geral, na vida, também não é bem retribuída. Por quê? Porque quando você é infiel aos seus princípios, infiel àquilo que você acredita, você até pode se dar bem em determinado momento. Quando você é infiel às pessoas que estão à sua volta, traindo algumas pessoas profissionalmente ou em relacionamentos, você até pode se dar bem num primeiro momento, mas depois não está certo. Véspera do riso. O riso é
é véspera do choro. Então, de uma maneira geral, meus amigos, eu diria que uma das virtudes fundamentais que nós traders precisamos desenvolver é a fidelidade ao nosso sistema operacional, ao nosso gerenciamento de risco, aos princípios que nós definimos como sinais de entrada, como sinais de venda, como sinais de compra ou como sinais de saída. E na vida, nós temos que pensar muito bem ao que nós queremos ser fiéis. Lembrando sempre, não dediquem a sua fidelidade a algo que não tenha caráter, bons princípios, algo que não tenha realmente sido testado por vocês e seja digno da confiança de vocês. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho sobre outras características importantes para um trader, como, por exemplo, a prudência, a temperança, a sabedoria. Eu vou falar bastante sobre a coragem, como é que a gente consegue desenvolver coragem para apertar um botão e comprar, apertar um botão e vender. Como é que a gente pode desenvolver esse tipo de virtude? Vou falar também um pouquinho a respeito de outros aspectos fundamentais de vida. Eu estava olhando outro dia um vídeo aí que eu achei bastante interessante, em que uma moça diz assim, no meio de uma entrevista a moça pega e fala: porque eu casei aos 25 anos, olha que burra que eu fui, olha que louca que eu fui, eu podia ter dado muito mais. E a outra disse: pois é, eu casei aos 22. Então, tá aí, idiota. Filha, não. As pessoas casando cedo, no momento que tu casa, tu te compromete. E no momento que tu te compromete, tu começa a construir. Quanto mais cedo você estiver construindo uma família, uma casa, um relacionamento, mais sólido e produtiva será a sua vida. Hoje as pessoas estão deixando para casar aos 30, 35, 40 porque elas querem dar mais. Porque elas acham que é esse prazer efêmero que vai fazê-las felizes. Não é verdade. Não é verdade. O que pode trazer felicidade a uma pessoa, como eu mencionei, é paz de espírito e, ao mesmo tempo, tranquilidade de eu fiz isto, eu construí isso, eu tenho esta família. E família a gente constrói com relacionamentos. Quanto mais cedo nós iniciarmos, tanto melhor, por impressionante que pareça. Por quê? Porque a família te dá um propósito. A família te dá um propósito. E nada mais forte nessa vida do que um propósito. Nada mais poderoso que você possa criar para você, para buscar todas essas virtudes que eu estou mencionando aqui, como um propósito, uma meta. O momento que eu mais estive motivado na minha vida para fazer acontecer foi quando você nasceu, quando eu tive a minha filha. Aquilo mudou meu mundo. Aquilo mudou o meu mundo e a forma como eu via o mundo. Primeiro, eu passei a ser um filho muito melhor. Porque quando você é pai, você começa a entender como você deve ser como filho. E segundo, porque agora eu tenho uma responsabilidade brutal que não é somente eu. Agora eu tenho que prover, agora eu tenho que fazer comprometimento e fidelidade consigo e com os outros. Pensem sobre isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nós vamos seguir um pouco mais com alguns vídeos nesse cenário, para que eu possa passar um pouco mais a forma como eu vejo. Depois eu queria contar uma outra situação que eu passei lá nessa viagem que eu fiz na Europa agora na virada do ano, que eu acho que é interessante eu falar sobre isso. Mas isso eu faço no próximo vídeo, quando nós estivermos conversando mais adiante. Galera, tudo de bom, até mais, grande abraço.